Bom, sejam bem-vindos todo mundo. Aula de equações diferenciais. Nessa playlist aqui eu vou dar uma passada geral nos métodos. Vou tentar explicar eles o melhor que eu posso. Só que sem tomar tanto tempo. Então, esse primeiro vídeo é um vídeo de introdução para vocês entenderem conceitualmente para que servem as equações diferenciais e qual é o objetivo de vocês aprenderem esse conteúdo. Nesse caso, nessa playlist em particular, a gente vai ver um tipo específico de equação diferencial chamada equação ordinária. E eu vou explicar o que significa uma equação diferencial ser ordinária em um minuto. O que acontece? Bom, primeiramente vamos entender o que significa equações diferenciais, em particular equações diferenciais ordinárias. Qual é essa aqui? Porque são várias. É uma classe, uma subclasse das equações diferenciais que são chamadas de simples, né? Então, ordinário é a palavra em português, né? Um adjetivo que significa simples. Então, para você entender esse conteúdo, você precisa entender cada uma das partes que compõem esse conteúdo. Então, por exemplo, equação, acredito que todo mundo sabe o que é, talvez não saiba explicar, porque é algo muito intuitivo, né? Na fase que a gente já está, né? Fase de graduação, a gente já tem alguns conceitos que a gente domina muito bem. Mas equação é basicamente uma relação, né? Então você tem... Ela é denominada por esse símbolo aqui, o símbolo de igual. E quando você tem, por exemplo, uma certa expressão, né? Digamos que você tem aqui um x mais um 3 igual a 5, você pode isolar, né? Você tem uma relação aqui de igualdade de uma expressão que está à esquerda daquela tua equação e da expressão que está à direita. Então, isso daqui basicamente é uma equação. Diferencial, ele tem a ver com derivada. Então, para o pessoal de graduação, isso daqui já deve ser uma notação bem conhecida para vocês, d sobre dx. Ou a gente costuma colocar, né, dentro desse argumento uma função, geralmente denotada por f ou y. A gente pode escrever dessa maneira aqui também. Ela como se fosse um df sobre dx, uma espécie de fração. Ou, inclusive, a gente pode usar essa notação aqui, né? Um f' de x. Então, o diferencial, nesse caso, ele tem a ver com derivada. E derivada ela é o que? É a inclinação da reta tangente. Ou seja, você tem uma determinada função, eu vou dizer que, por exemplo, isso daqui é uma função f, né? Então, você tem aqui um plano cartesiano aqui. Talvez não dos mais bonitos, mas está aqui. Um x e um y. Esse y aqui ele é uma f de x. Em um determinado ponto, né, você pega aqui, um pontinho aqui, e você aproxima, né, você pega no intervalo pequeno e você tenta aproximar, naquele ponto que você quer aproximar da tua função, você quer saber a inclinação dessa reta aqui. Então, é uma reta que toca em apenas um ponto naquela tua função. Isso daqui é a tua derivada. Então, a equação é isso, diferencial é isso, e ordinário significa simples, que é a última parte da nossa definição. E por que ela é simples? Porque se vocês virem em cálculo 2, vocês podem ter funções, por exemplo, de x e y. Você tem várias variáveis. Então, essa ideia de você tomar df dx, ela já não é suficiente. Para você tomar uma derivada, você precisa tomar ela de forma parcial. Ou seja, você usa uma notação um pouquinho diferente. Em vez de usar o d, você usa o del. Isso significa tomar uma derivada, nesse exemplo aqui, né? Tomar uma derivada parcial de f em relação a x. Ou seja, você foca, por exemplo, você tenta descrever o comportamento da derivada só em relação a um dos argumentos dela. Então, numa função, por exemplo, de duas variáveis, você vai ter o quê? Em vez de você ter um plano de x e y, né, onde y é a função, você vai ter uma variável que é x, uma variável que é completamente independente de x, que é y, e a variável z, que seria na terceira dimensão, ela que vai ser a tua f de x e y. Então, o que acontece? Aqui você não vai ter uma linha, né? Você vai ter uma curva. Então, ela vai ser algo 3D, né? Por exemplo, eu vou pegar esse exemplo aqui, que é uma espiral, né? Ela é algo assim, que continua para baixo e para cima. E você tem um determinado ponto, que eu vou colocar esse ponto aqui em vermelho. E você quer achar, em vez de achar a reta
aquele ponto, você quer achar o plano que é tangente naquele determinado ponto. E para você achar esse plano, você precisa saber as coordenadas, né? Você precisa saber das derivadas parciais de x e de y. Então você quer saber tanto a inclinação em x quanto de y, para você poder combinar as duas inclinações e chegar no teu plano tangente. E esse tipo de função aqui, ela não é simples de você fazer esse processo. Matematicamente falando, ela é muito mais complicada, porque você vai ter derivadas parciais, você não tem a informação em um argumento só. E por isso, ela é chamada, nessas equações diferenciais que não são simples, não são ordinárias, são chamadas de EDPs. Onde E é equação, D é diferencial e esse P é parcial. Então isso daqui é um ramo diferente das EDOs. Enquanto nas EDPs você tem mais de uma variável, nas EDOs a tua função ela obrigatoriamente é só de um argumento, só de uma coordenada, a coordenada x, que a gente costuma usar. E nas equações diferenciais, então você vai ter, né, uma função de x. Às vezes você pode ver essa tua função, né, ou você vai ter uma função de t. Geralmente quando você usa essa notação aqui, esse t ele tem um caráter de tempo, né? Então geralmente em problemas aplicados você quer descrever o comportamento de uma solução de acordo com o tempo. Então, por exemplo, você quer saber, você tem lá uma taxa de variação, digamos, de concentração de determinado produto, né? Eu vou usar um exemplo clássico. Você tem aqui uma piscina e aí você tem lá a tua piscininha e tal. Dentro dela tem uma certa quantidade de um líquido, de um fluido, pode ser água mesmo. E dentro dele você tem um certo produto químico, um produto químico verde aqui. Que você pode chamar ele de, sei lá, Q, que é a quantidade de produto químico. E você tem, além disso, né, um filtro, algo que tira essa água aqui e purifica ela. Então isso daqui é um filtro. E ele passa por esse filtro e joga a água de novo, né? Então o que acontece? Você vai ter aqui uma variação dessa quantidade desse produto químico, e você quer saber qual é a quantidade Q num certo instante de tempo. Então você quer saber quanto é teu Q de T, né? Então você dá um certo tempo, você tem lá uma quantidade inicial, que ele vai te dar lá na tua lei da função, e você quer, por um tempo genérico, você quer saber qual é a quantidade daquele determinado produto. Então, geralmente você vai usar o parâmetro t em vez do parâmetro x. E o que acontece? Já pegando o gancho desse exemplo que eu fiz, justamente as equações diferenciais elas são importantes porque elas pegam problemas, como no caso, né, esse daqui é um problema difícil. Se você for ver aqui, ao mesmo tempo que tem água saindo, tem água entrando, então é difícil de você saber a relação, é difícil de você prever como essa função ela vai parecer, né? Então você não tem muitas informações sobre Q, você não sabe se Q, você sabe obviamente que Q não é uma constante, porque você espera que essa água ela seja purificada, só que a velocidade com que ela é purificada ela vai diminuir, né? Porque se você for parar para pensar, conforme o tempo for passando, mais purificado vai ficar sendo essa tua água, então menos sujeira o filtro vai conseguir, ele vai filtrar, né? Porque ele vai pegar também uma parcela maior de água limpa. Então, o que é diferente de, por exemplo, você pegar todo esse tanque aqui, despejar num segundo tanque, tirar toda a quantidade lá de produto químico, purificar ele 100% e jogar de volta na piscina, né? Aqui tem um processo contínuo. Enquanto tem água saindo, tem água entrando. Então você não tem informações da tua Q. Mas você tem informações sobre a taxa com que ela varia. Você sabe, né, você consegue medir quanto de água está saindo e quanto de água está entrando.
e você consegue medir a concentração daquela substância é, em cima, né, dessa água que está entrando e da água que está saindo. Ou seja, você não tem informações da função, mas você tem informações da taxa de variação. Ou seja, você tem informações... Deixa eu mudar aqui a corzinha. Você tem informações da derivada dela. De um ΔQ, né? Que se você for analisar no tempo, se você for analisar para tempos pequenos, você vai ter um ΔQ sobre um ΔT. Que vai te dar uma expressão dq dt, ou seja, você tem informações sobre a derivada dela. E, por exemplo, tendo informações sobre essa tua derivada, você vai conseguir, a gente vai estudar processos que vão permitir você resolver, por exemplo, expressões que envolvem uma função e sua derivada. Então, por exemplo, às vezes você vai ter, digamos aqui, você tem um dq dt igual a um menos 2t, digamos. Você tem uma expressão assim. Ou, enfim, pode ser menos 2t ou menos 2t mais q, por exemplo. Digamos que você tem uma expressão desse modo aqui. Como é que você faz para resolver esse tipo de expressão? A gente vai ver isso nessa playlist. E então, basicamente, esse daqui é o conteúdo inicial. É para isso que servem as EDOs. E na próxima aula a gente vai entender como se resolve uma EDO de fato. Então eu vejo vocês aí no próximo vídeo. Espero que tenham gostado. Avaliem aí o vídeo, o que acham dessa metodologia. Eu estou usando o Paint, que é algo simples. E deem aí o like se vocês gostaram, deem o dislike e o negativo se vocês não gostaram. Façam suas críticas nos comentários. E a gente se vê no próximo vídeo. Fui!